Senhor, bom dia! Graças a Jesus, mais um dia. Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Irmãos, mais um dia que o Senhor fez. Então, deixa eu te falar, se alegra, regozija aí, em nome de Jesus, glorifica a presença de Deus, porque Ele está cuidando da tua vida, em nome de Jesus, Ele está cuidando da tua casa, daquilo que é seu, em nome de Jesus. Vamos ouvir a palavra de Deus aqui? O que eu queria trazer para nós hoje está lá em Lucas, capítulo 15, versículo 11. É a parábola do filho pródigo. Quem está contando essa parábola é Jesus, tá bom? Então vamos entender algumas coisas aqui. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome e começou a padecer necessidade. E foi-se e foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe o pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestir, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei um bezerro cevado, matai, comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começou a alegrar-se. Meus irmãos, olha só, o que eu preciso entender nessa mensagem aqui? O que Deus quer trazer para a nossa vida? Muitas vezes, o que eu e você queremos fazer? Nós já achamos que damos conta da nossa vida. E eu quero dizer para você, espiritualmente falando, tá bom? Muitas vezes, o que eu quero fazer? Eu quero ir para uma terra longínqua. Por quê? Porque debaixo dos olhos do Pai, eu tenho uma doutrina a ser seguida, uma direção essa, uma doutrina essa que vai salvar a minha alma. Nada de religiosidade, mas o que eu preciso aprender é que debaixo dos olhos do Pai eu tenho cobertura. Meu irmão, muitas vezes a gente está buscando a Deus, mas tem áreas e situações da nossa vida que estão numa terra longínqua. Olha só, o pai já tinha morrido? Não. Já começou o erro por aí. Por quê? O mais moço disse-lhe ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Vamos lá. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. Olha só, o pai tinha morrido para que ele repartisse a fazenda? Não, o pai estava vivo. O pai estava vivo. O pai não tinha morrido. Mas aí ele queria a parte que ele achava que era de direito dele. Meu irmão, minha irmã,
Presta atenção, fica debaixo dos olhos de Deus, coloca esta situação debaixo dos olhos de Deus. Se eu tentar levar essa questão para uma terra longínqua, eu vou viver por um tempo. Depois que acabar aquela bonança toda, qual que é o resultado das coisas? O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? Estar com Jesus. Porque eu vou estar com Jesus, automaticamente eu estou com Deus. Olha só. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Irmão, às vezes, o que que esse filho mais moço estava enxergando ali junto com o pai? Nossa, aqui tem essa regra. Aqui, eu queria fazer tal coisa, eu queria ver coisas diferentes. Meu irmão, não caia na ilusão do mundo. Muitas vezes nós queremos ver coisas diferentes, mas nós somos abençoados na presença de Deus. Nós vivemos milagre na presença de Deus. As coisas acontecem na nossa vida na presença de Deus. Presta só atenção. Olha só, pouco e ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. O que nós precisamos entender? Enquanto estava tudo em paz, ele estava ali gastando dinheiro, só alegria, só um monte de coisa. Meu irmão, o que eu preciso aprender? Com Deus, eu vou aprender princípio. Ele vai me dar direção de como fazer as coisas. As nossas atitudes, elas geram consequências. O que ele ficou fazendo? Gastando tudo. E foi vivendo, dissolutamente. O dia do desafio chegou. O dia do desafio chega para mim e para você, para todo mundo. Qual é a diferença? A diferença é eu estar debaixo dos olhos do Pai. A diferença é eu estar com a vida na presença do Pai. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar, não leva essa situação para uma terra longínqua, não. Coloca na presença de Deus. Tá com medo dele falar não para você? Se ele falar não é porque tá poupando a sua alma. O que esse pai fez aqui? Eu entendo que com muita dor no coração, ele não queria que o filho dele fosse embora. Ele não queria que o filho dele saísse de perto dele, mas o que ele fez? Ele deu a fazenda na mão dele. Sabe o que acontece hoje? Desde a vida toda, Deus nos dá o livre arbítrio de viver a nossa vida, mas o que eu preciso entender? O nosso livre-arbítrio é influenciado pelo maligno, pela obra das trevas, pela obra de Satanás. Por que é influenciado? Porque não bate em você, não vem em nós vontade de fazer uma coisa que não faz o menor sentido, e depois que a gente vai lá e toma aquela atitude, você fala, meu, pra que eu fiz isso? Para que eu fui tomar essa atitude? Meu irmão, debaixo das asas de Deus, debaixo da presença do nosso Deus, a gente tá seguro. A gente tá guardado. O que eu preciso entender? Eu preciso cair em si e não ir para uma terra longínqua. Olha só, o pai deixou ele viver essa experiência e foi, olha só, e havendo gastado tudo, houve naquela terra grande fome e começou a padecer necessidade. Meu irmão, sabe o que acontece? Muitas vezes, com muitas pessoas, você já viu a necessidade chegar? Olha, presta bem atenção, tá? Só fazer um parênteses aqui. Às vezes, a pessoa está passando uma necessidade e é um desafio que ela está passando ali, não quer dizer que ela gastou toda a fazenda dela, desperdiçou tudo que tinha, não quer dizer isso. Às vezes não teve nem instrução para isso, tá bom? Então, pode ser por qualquer motivo, mas nesse caso aqui, o que aconteceu? Ele gastou tudo que ele tinha. Aí o dia do desafio chegou. No dia do desafio,
Aí você fala assim, por que que chegou esse desafio? Muitas vezes nós passamos necessidade, pode ser financeira, pode ser de qualquer outra necessidade sentimental, é, 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 de outra área da nossa vida. Por quê? Por que que chega a necessidade? Porque quando chega a necessidade, eu caio em si. Quando chega a necessidade, eu vou prestar atenção. Por quê? Porque muitas vezes é essa a linguagem que eu e você entendemos. Não é para ser assim, entendeu? Eu preciso estar na presença de Deus porque eu amo a Deus, não porque Ele me dá comida, Ele me dá dinheiro, Ele supre a minha vida. Não, eu quero estar na presença de Deus porque Ele é o meu Salvador, morreu na cruz para me dar vitória, para me salvar, para salvar minha alma do inferno. As outras coisas vão acontecer por quê? Porque Ele falou que cuida do passarinho e está cuidando de mim também. Vamos lá? E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Meu irmão, olha só, o que ele foi fazer? Pelo menos lembrou do que o pai ensinou: vou trabalhar no campo. Para nós, a gente vê a criação de porco aqui no nosso país, e a gente tem a ideia que ele queria comer lavagem, tá bom? Não é isso não, tá? Aqui a gente está falando de outro contexto aqui, de outra região. O porco aqui era tratado, essas bolotas alfarroba, era uma fruta lá que dava pro porco lá, tá bom? Então ele desejava comer, não é que ele queria comer a lavagem do porco, porque a gente, né, a nossa cultura trata porco com lavagem, com ração, não é uma fruta. As bolotas eram uma fruta que dava para o porco. Presta atenção. Caindo em si, disse: quantos dos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço fome? Caiu em si. Meu irmão, não deixa chegar essa situação que nem a desse rapaz aqui, não. Cai em si agora. Entenda que na presença de Deus, deixando Deus tomar conta das coisas, eu vou ter suporte, vou cair em si antes de entrar num problema. Antes de entrar num desafio, abre o seu olho agora em nome de Jesus. O que que ele fez? Ó, eu vou levantar, vou lá para o meu pai e vou tomar conta. O que que o pai fez? E o filho disse-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa a vestir, ponde-lhe um anel na mão, sandálias no pé. Trazei bezerro cevado, matai, comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Meu irmão, presta atenção. Que eu preciso entender? O que Deus quer fazer na minha vida? Às vezes, tem situações, eu estou buscando a Deus, estou falando com Deus, estou em comunhão com Deus, mas muitas vezes há situações da minha vida e da sua vida que estão em uma terra longínqua. Por quê? Porque eu estou com cisma, estou com medo de falar com Deus e Ele jogar na minha cara que eu desperdicei tudo. Meu irmão, presta atenção, nós temos a oportunidade, o Pai do Céu, que o Pai do Céu tem para mim e para a sua vida? O que Ele quer fazer comigo? Mas disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, nos vestir, cobrir a vergonha, né? Ele poderia perdeu tudo, né? Vesti-lo, ponde nele um anel, renovar as alianças, nos vestir, cobrir a nossa vida e põe nele sandálias nos pés, firmar os pés ali, não tinha nem onde pisar. Aí depois fazer festa, matar um bezerro, comer. Ô, meu irmão, presta bem atenção. O que eu preciso entender? Caia em si antes que a situação chegue. Olhe para você antes que a situação chegue. Por quê? Porque muitas vezes eu estou aqui, não estou longe de Deus.
Estou perto de Deus, entre aspas, a área das nossas vidas que nós levamos para uma terra longínqua, para viver dissolutamente, do jeito que a gente acha que é. Não, leva essa situação para Deus agora. É um desafio que nós vamos passar, mas debaixo da presença de Deus. É uma coisa que precisa se resolver, mas na presença de Deus. Então, em nome de Jesus, toma posse do que ele tem, toma posse de cada situação e deixa ele agir nessa área da tua vida em nome de Jesus. Deixa ele agir na tua casa, na tua família em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero te louvar por essa palavra. Oh Jesus, abre os nossos olhos que nós possamos cair em si e levar diante da tua presença cada situação da nossa vida. Senhor, muitas vezes, meu Pai, nós estamos na tua presença, nós estamos te buscando, nós frequentamos às vezes a sua casa, nós ouvimos a tua palavra, mas há situações da nossa vida que nós levamos para uma terra longínqua. Meu Deus, abre os nossos olhos que nós possamos cair em si e entender que o Senhor é um Pai bom que renova a aliança, nos veste e nos dá local firme para pisar em nome de Jesus, Senhor. Revela a cada um nessa hora o teu amor e a tua graça. E em nome de Jesus, Senhor, oh Pai, se nós estamos com a nossa vida por completo longe da tua presença, abre os nossos olhos que nós possamos cair em si, em nome de Jesus. Deus querido e amado, Deus todo-poderoso, em nome de Jesus, vem com a tua unção e com o teu poder em nome de Jesus, meu irmão. Minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.